Boa noite. Boa noite. Começar a discussão, porque o filme é longuinho, mas se bem como foi vocês que escolheram, então, assim, esse pecado eu não tenho. Tinha outros filmes menos longos. Mas, enfim, vamos lá. The Square ganhou, né, a Palma de Ouro de Cannes, eu acho que foi em 2018, e não sem uma polêmica acompanhada, o Ruben Östlund virou um diretor sueco, né? Ele virou um queridinho da crítica, né? Acho que junto com o Yorgos Lanthimos, ele virou digamos assim, um diretor, né? Moderninho, celebrado. Mas, enfim, The Square é um filme que tem seus detratores, né? É um filme que não é uma unanimidade, mas fiquei muito contente que Ricardo disse que gostou, porque isso é uma vitória. Mas se ele não tivesse. Aí eu vou jogar aqui um gancho interessante, porque eu já estava preparado, Ricardo. Já estava preparado para você não ter gostado, né? Mas esse é um tipo de filme que o diretor ele é tão autoconsciente, né? É um filme tão autoconsciente de que é um filme, de que é um filme sobre crítica à arte, de que ele é um artista, de que ele está lançando a pergunta sobre o que é a arte, né? E é uma pergunta que é muito difícil, talvez impossível de responder. Se você não tivesse gostado, Ricardo, ou qualquer outra pessoa que não tivesse gostado, ok, faz parte da proposta do filme. Ele pergunta, ele pergunta e ele coloca o próprio filme dele nesse bolo sobre, né, o que é a arte, o que se tornou a arte, o que qual é a força consumidora da arte hoje, né? O que a arte se tornou, para quem a arte é exibida, quem consome a arte e como a arte pode se comunicar com a vida real, né? Assim, eu acho que eu acho isso muito legal a parte do filme que envolve os mendigos na Suécia, né? Eu acho interessantíssimo Ok. isso, né? Porque é um comentário social, um comentário sobre a arte, e aí ele Posso faz abrir um esse parênteses reflexo. aqui? Pode, Nilton. É, Pode. porque o meu cunhado mora em Estocolmo. E eu consultei ele. Quando eu assisti o filme, eu consultei, porque quando eu fui falar, eu não lembro de ter visto mendigos. Há mendigos, mas a maioria são ciganos, como você pode perceber. Tem alguns Sim, mendigos, mas a maioria são ciganos. isso. Eles têm até um fenotipo diferente, né? Eles têm um sotaque diferente. E é interessante porque ele, dentro desse comentário sobre a arte, né, e sobre a utilidade da arte, para que serve a arte, se é que a arte serve para alguma coisa, aí ele faz esse gancho com o social, que é genial, né? Então, daí ele coloca o quadrado, né? E, aliás, o filme é curiosíssimo. Eu revendo agora, o filme é cheio de quadrados. Né? O filme é repleto, Sim. recheado de enquadramentos com quadrados. E o próprio enquadramento do cinema é um quadrado. Né? Assim, então, esse comentário sobre a pobreza, né? Sobre o que se fazer com esses mendigos, e quando ela pergunta o que é que vocês estão fazendo, né? Qual é a solidariedade de vocês para a gente, isso é um comentário muito poderoso que a gente pode fazer sobre política, religião, mas também sobre a arte. E aí vem essa crítica sobre a arte existir como uma serva de si mesma, né? Algo meio parnasiano, inacessível, e assim, mas qual é a utilidade prática dela, né? Ela enche barriga, né? Então, assim, essa provocação que ele coloca no filme, sem resposta, porque não existe uma resposta fácil para isso, né? Mas é uma provocação muito interessante, muito bem construída. Ele tem uma preocupação muito grande que esse ponto não passe desapercebido. Assim, tem momentos no filme que ele é didático, né? Tem uma parte que eu acho maravilhosa, que é quando a crítica de arte, a jornalista, né, que é Elizabeth Moss, a personagem dela, pede para ele explicar, né, o que foi que ele escreveu no site. E nem ele sabe direito. Eu vi que ele vai ler. E é uma coisa bem complicada. Ela faz uma pergunta bem complicada e ele fica assim, aí ele explica com a bolsa, né? Aí ele pega uma metáfora da bolsa. Olha, se eu pegasse a sua bolsa, colocar aqui em exposição, ela vai ser uma peça de arte, ela vai ser consumida como tal, automaticamente. Por quê? Então, essa indagação também serve para o cinema.
né? Assim, ele mesmo é uma brincadeira. Quando esse filme ganhou em Cannes, é como se Cannes tivesse, inclusive, comprado a piada dele, né? Assim, eu vou colocar aqui um filme, estou colocando aqui um filme que está questionando arte, vai estar se perguntando, será que eu sou uma arte boa, né? Será que eu sou realmente uma arte? E eu vou dar esse prêmio para validar isso aí. E os críticos, todo mundo ficarem, né, em polvorosa, reclamando, porque tinha filme melhor, pior. Mas, justamente, essa é a discussão que ele quer colocar. E assim, e tem outros comentários que eu revendo hoje. Na época, quando eu vi, ainda era uma discussão incipiente. Incipiente não, mas ainda era uma discussão embrionária sobre hoje em dia só é arte e se viraliza, né? Assim, uma música para ser É isso que conhecida eu ia tem falar. que viralizar, né? As fronteiras até acho que o rapaz do marketing coloca nessas fronteiras sobre o que é marqueteiro, o que é artista, tá tudo meio que numa areia movediça, conjunta, então tudo é pensado para ser consumido, para pegar atenção em 2 segundos. A arte não é algo a ser pensado, mas é ser realmente consumido. E essa cultura de TikTok, nem existia TikTok na época, se existia era um fenômeno ainda, né, disseminado. Tanto é que eles falam muito em Facebook, e hoje Facebook é uma mídia social tida como morta, mais ou menos morta, mas ele tem essa discussão, ele faz essa crítica sobre essa vertente, digamos assim, midiática da arte, né? Os museus se renderem a isso. E também faz um comentário no final, breve, mas que eu achei interessante, sobre quais são os limites da arte, né? Os limites da liberdade de expressão. Que eu acho só para terminar o meu comentário, para a gente abrir, porque o filme é grande, então. Mas aquela cena da discussão, eu acho maravilhosa, porque, coitado, ele não está certo de nenhum ângulo. Ele não tem como vencer aquilo, né? Assim, e é justamente essa armadilha que a gente vive nessas polarizações e essa falta de ponderações de meios termos, de linhas cinzas, em que ele é pressionado para dar uma resposta e não há uma resposta. Não tem uma resposta. Você está falando da cena dela cobrando ele Final, no não, museu, né? aquela A cena entrevista da coletiva. entrevista coletiva, em que Tá. ele é cobrado uma resposta tanto do pessoal, né, do sem teto, quanto da imprensa, porque diz, olha, isso aqui é uma desgraça, mas você não acha que isso aqui é cercear a liberdade de expressão? Então, assim, são discussões várias e eu acho que é um filme muito bacana e vamos botar a bola Aliás, para frente. assim, eu gostei daquela cena em particular, tá certo? Aquela entrevista ali, para mim, olha, aquilo ali é uma piada, é um caricato do que a gente vê hoje em dia, assim, é Sim, é impressionante, assim, é verdade. muito É bom, uma caricatura de hoje, realmente. é muito Bom, bom, aquilo ali foi muito bom. Outra cena que eu adorei foi a trepada dele com aquela menina como era daquele, da Aya, né, The eu não sei como é, Handmaid's Tale, né? é, conto da Aya, eu Conto não da sei, Aya. aliás, eu achei que ela estava ótima no papel, aquela Ela cena, é ótima, inclusive. A não, Elizabeth Moss aquela está só cena, esperando o Oscar dela. Ela é aquela fenomenal. cena, Ela é fenomenal. aquela cena dos dois puxando a camisinha, bicho. Olha, realmente, Não, assim, Que é a cena favorita do diretor, inclusive. Ele comenta demais, aquela ele foi cena é muito muito legal, bicho. perguntado. E o final dela, pô, você acha que você é tão importante assim? Você acha que... exatamente. Eu achei Não, aquela cena, as bom, cenas com a Elizabeth Moss são o bom, destaque principal do filme, obviamente. As 3 ou ela é 4, muito 4 boa. cenas, eu acho. Agora, a cena que eles estão discutindo no museu e os caras estão tentando consertar a obra da areia lá atrás, Não, que fica aquela fazendo também é barulho. ótima. Eu ia falar, Aquela aquela é ótima. é incrível. Eu fiquei olhando aquilo e falei, eu não acredito. Ô, cara, assim, eu já fui em exposição eu estou querendo diversa. falar também, viu, pessoal? Não, você não vai falar, Ari. Hoje É, você tá proibido de falar. Você espera a sua vez, Ari. Você espera a sua vez. eu fui o único que levantou a mão. A Ari está sendo educado, ele levantou a mão, aí todo mundo. Então, é em prol desse fato inédito,
né? A gente vai deixar você falar. Bom, Valari, vai lá. nem sei se eu vou lembrar tudo que eu queria falar, mas vamos lá. O filme começa numa das primeiras cenas mostrando que esse mundo da arte é extremamente ingênuo e fora da realidade. Naquela cena da praça, a gente saca que é um golpe na hora, porque a gente mora no Brasil, né? Talvez na Suécia não seja tão comum ainda, né? Mas é golpe, é engenharia social, é o que fazem aqui para enganar a gente o tempo inteiro, distrai a atenção dele, a mulher, o cara vem me matar, o outro, ela se agarra, o cara agarra nela, o outro chega, bom, já limparam ele. Numa cena muito bacana, ele demonstra que o cara, que é o curador, que é uma grande contradição, porque o curador chefe de um museu grande é um cara que fala bonito, é um cara que escreve textos, é um cara que escolhe artistas. Ele não sabia falar. E simplesmente ele está fora da realidade. Isso o filme vai mostrar o tempo inteiro, né? O tempo inteiro que ele não saca o que aconteceu e nem como se comportar naquela cena inicial do roubo. Primeira coisa. Segunda coisa, ele mostra claramente que esse mundo da arte é uma hipocrisia, do começo ao fim. Eu conheço um pouco disso e a gente sempre conversa aqui com a minha esposa sobre a questão dos curadores. A gente até fala isso aí quando a gente está muito chateado e fala isso aí é linguagem de curador. Porque linguagem de curador, você pega qualquer merda e você faz ficar bonita, e você faz ficar inteligente, e você faz ficar sofisticado. E é aquilo que ele falou, se botar um pedaço de merda no museu, numa sala de 100 metros quadrados, e falar que isso é arte hoje em dia, porque isso chama arte conceitual. Ah, porque ele quer dizer com isso, isso, isso e isso, é uma crítica social. Não tem arte nenhuma. Tudo virou crítica social, tudo virou performance em arte, performance. Agora, objeto artístico, pesquisa, trabalho, estudo, isso raríssimo, Ainda, né? raríssimos casos. Então, os curadores ganham dinheiro, né? E as pessoas investem. Vocês veem que o ambiente dos investidores naquela cena, aliás, tudo 60 mais, né? Tudo 60 mais, branco, bem de vida, etc., né? Que são os doadores, que o museu vive disso. E o museu tem competição. E aí, quando entra na história da competição, entra a história daqueles dois idiotas do marketing, aqueles dois imbecis do marketing, Olha, que eu achei falam... os caras geniais, bicho. Os Não, caras pera, deixa eu acabar, conseguiram viralizar. deixa eu acabar. Os dois imbecis que você sabe que vão fazer alguma merda para atrair a atenção do público. Realmente atrai a atenção do público. E isso a gente vê aqui nos museus e em todos os lugares. Porque hoje você tem que atrair a atenção do público, tem que viralizar. Não importa mais se a escultura, se a pintura, se a fotografia é boa ou não. Não, tem que viralizar, tem que chamar atenção. Então, esse é o mundo hipócrita que a gente vive hoje, onde o Van Gogh, a última vez que eu vi, foi vendido por 70 milhões de dólares, hoje já deve estar em 100. Aí todo mundo sabe, né, que o artista morreu desgraçadamente, mas hoje existe um mercado de lavagem de dinheiro, simplesmente lavagem de dinheiro, porque um quadro vale 100 milhões de dólares, muito bom. Ótima maneira de você lavar dinheiro de todo o crime do mundo. Então, ele não entra nisso, mas a gente sabe que é isso, né? Esse é o mundo da arte hoje, infelizmente. Esse é o mundo da arte. Agora, ele Eu acho até, Ari, que ele infere isso que você coloca, quando ele coloca assim, que ele conhece um cara dentro dos 50% dos maiores riquezas do mundo que podia botar um fim na fome mundial
Exatamente. Não faz Não, isso. não é Exatamente. dos 50%, Ele dá um toque. Não, dos pera, deixa eu completar. Deixa eu 97 completar. pessoas mais ricas do mundo. Vari, você está muito triste. Não, é Tá porque quando eu muito... começo a desenvolver, eu quero desenvolver uma fala, né? Aí fica difícil se ficar interrompendo. Eu acho que o filme é bom porque ele levanta muitas questões, só que eu acho que ele exagera um pouco. Porque ele começa falando de arte, aí parte para a União Europeia, os conflitos da União Europeia, os imigrantes, a pobreza, o contraste social. Ele mostra isso tudo de uma maneira, ele expande a questão da arte para a questão social. Mas eu vou dizer para vocês uma cena totalmente dispensável no filme. Uma delas, tem várias, uma delas, aquelas meninas competindo naquele ginásio de esportes. O que acrescenta aquela cena na narrativa do filme? Nada, na minha opinião. Nada. Uma puta produção, as meninas cantando, aquela berraria, só porque o treinador passa uma mensagem para as meninas, mas totalmente dispensável, né? O foco, aquele personagem do menino, isso que eu queria lembrar de falar, é fantástico. Por quê? É um menino corajoso, cuja totalmente diferente do universo da arte, ele tem valores. A família tem valores, tem ética. Não passou pela cabeça dele, e acho que nem nossa, e nem nossa, quando ele botou as cartinhas, que podia acontecer isso, que um menino fosse acusado pela família, porque ele botou para todo mundo as cartinhas. E que o menino fosse lá e falar, não, você tem que falar, você tem que reconhecer e me dizer para minha família que eu não sou ladrão. Ele é aquela história, né? Sou pobre, mas tenho valores, né? E ele não teve coragem de ir lá. Ele revela, assim como a gente aqui também, devido ao contraste social, tem lugares que você tem medo de ir. Por quê? Porque, né, a gente sabe, é perigoso, é isso, é aquilo, a não ser que você conheça alguém lá de dentro, que você possa ir. Tanto que a cena final, que ele vai com as meninas, é muito legal. Ele evoluiu como pessoa, né? Ele é o herói trágico que perdeu o cargo, né? Perdeu o cargo porque ele fez cagada. Logicamente que o museu ele ia ser a pedra, a parte que ia ser sacrificada com aquele vídeo de merda, né? E é muito engraçado que a voz do YouTube ainda fala: podemos discutir a divisão de lucros e de anúncios. Começa a discutir com ele as 300 mil visualizações. É tudo hipocrisia, né? Hoje isso, né? Ninguém ninguém estava discutindo a questão da menina explodir do quadrado. Agora, o que está no fundo de tudo isso? Aí eu acho legal. O que está no fundo da exposição do quadrado é legal, e é a questão da confiança. A questão da confiança é que dentro de um certo espaço todo mundo deveria ter os mesmos direitos e deveres e todo mundo confiar em todo mundo. Suécia, vocês repararam que a hora que tem a divisão, você confia em pessoas ou você não confia? O placar estava 43-2, a 3. Na Suécia, as pessoas confiam, em princípio. Se a pessoa pisar na bola, tem a lei, etc. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que se fizesse aquela entradinha da exposição, ia estar 43 não confiam e 3 confiam. O oposto. E a sociedade brasileira sofre com isso, porque cria leis, cria fiscalizações totalmente inúteis, porque ninguém confia em mais ninguém. Sociedade não funciona quando ninguém confia em mais ninguém. Então, isso eu achei o centro do filme, a parte legal. Essa questão da convivência, tem que ter convivência. Para ter convivência saudável, tem que ter um círculo, um quadrado. Eu me lembrei daquele anel do Robert De Niro, o círculo de confiança naquele filme lá, que a filha dele vai casar, que é o anel da confiança. The Focus. E aqui é um Meet the quadrado. Focus. É um quadrado simbólico. Meet the Então, eu Focus. achei muito legal isso. Mas, enfim, eu vou parar por aqui, legal. porque teria muita coisa para falar. Aí eu vou Ok. dizer um negócio. Ok, Assim, Ricardo, uma dá boa. licença. Eu estou com a mão levantada, você vai ter que Um esperar. chazinho pro Ari.
Um chazinho, porque o Ok, caba tá azedo que Jesus Cristo. Ok. O filme é muito complexo. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Primeiro, eu vou por partes aqui sobre os comentários do Ari. Primeiro, aquela cena quando ele quando roubam a carteira, o telefone dele, tudo tal, não sei o quê, dá para ver que é muito tramado. E aquilo me lembra diretamente o Golpe de Mestre. Eu não sei se todo mundo assistiu esse filme, Eu vi. mas é tirado do filme O Golpe de Mestre. Agora, saltando um pouquinho, é tão complexo o filme que até o Ari achou cenas que não deveriam fazer parte do filme. Quando as meninas aparecem, a primeira coisa que a gente pergunta é: ué, ele tem duas filhas? Porque a gente não sabe nada da vida dele. Então, o jeito, pode ter sido até uma cena longa, mas o jeito de criar uma certa familiaridade, de ele ser um pai de família, tudo, foi fazer aquela cena que as meninas. E aquela cena é justificada justamente por causa do final, onde tem uma tomada maravilhosa, que elas pedem para ir com ele no prédio, e eles começam a caminhar ao alto da escada, e a câmera tá, aquilo ali é a representação do filme inteiro. Entende? O filme é uma espiral que não acaba mais. Então a câmera acompanha os dois caminhando, caminhando, caminhando. E, gente, o que aconteceu com o menino? A gente não sabe. Isso é incrível, você deixar a questão. Será que o menino morreu? Agora, uma coisa que faltou só comentar foi ele lá no apartamento dele e os gritos de socorro, 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 que representavam exatamente a ideia do que ele queria passar com a obra de arte do Square, que você entra no Square e alguém vai te ajudar, alguém vai fazer alguma coisa por você, o que você precisa, tudo. E aquilo não é solucionado, como no final você vê que não é solucionado. Oh, eu vou te contar uma coisa. Eu troquei uns textos com o Jean quando estava assistindo, porque eu sempre quis assistir esse filme e eu assisti uns dias atrás. E cada vez que eu estava assistindo esse filme, tem muito poucos filmes, o Ari vai se relacionar comigo aqui, tem muito poucos filmes que você olha e fala, putz, eu gostaria de ter feito esse filme. Eu quero compartilhar com vocês que esse é o terceiro. O final é meio... Eu mudaria um pouco o final. Não é tão convincente. Mas o primeiro filme que eu gostaria de ter... Quando eu assisti, eu falei, puta, eu queria ter feito esse filme. É After Hours, do Martin Scorsese. Não sei se... Acho que passou por Depois de Horas, que é um título ridículo aí. E o outro é Run, Lola, Run, que é um filme alemão. Entende? E esse filme, quando eu estava assistindo, eu falei, olha que barato. Agora, no geral, entende? O que vocês estão comentando sobre os rapazes do marketing e tal, não sei o quê, hoje é assim. Hoje a turma vem, os jovens vêm, vamos fazer isso. Não, porque eu entendo. Porque... E você sabe, quando eles param, o que falta? Não, a gente vai... Você sabe, perdoe meu francês, você sabe que vai dar merda, porque a ideia deles não tem conclusão. Ele só tem uma ideia inicial, um rascunho, um protótipo, mas ele não sabe como fechar. E isso é o drama que todos nós passamos na vida, que é você começar alguma coisa, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Você tem que planejar o que você vai fazer. Então, o que eu vejo de uma das mensagens desse filme é isso. Quando você chegar num ponto que você está fazendo alguma coisa e você não sabe o que vem depois, para um minuto, pensa direitinho, porque senão vai dar merda. Eu paro por aqui. Posso falar? Claro. Realmente, como vocês falaram, esse filme tem muitas camadas. Eu percebi isso. E tem coisas até que talvez a gente nem fale aqui hoje, porque são tantos detalhes. Mas o que me chamou a atenção, eu fiz aqui um esquema para resumir. O que eu achei que o diretor quis mostrar nisso, por um lado, com esse quadrado tão maravilhoso de apoio, de harmonia e de paz, o que eu achei é que aquilo é maravilhoso, porém, no contexto do filme, com aquele curador da galeria, do museu,
ele não encaixou ali. O quadrado é maravilhoso, mas, claro, o filme o tempo todo é esse desafio, né? Então, para mim, a questão básica que o filme está mostrando é a condição humana da sociedade nessa situação que nós estamos vivendo no mundo inteiro atualmente. A desigualdade social agravada pelas guerras, pelo aquecimento global, pelas enchentes, as secas, trazendo a fome e a miséria, os refugiados, os mendigos. Aquilo está presente, não tem como a gente negar. É lá na Suécia, é na Europa, é no Brasil, é em Natal, é em São Paulo, é em todo lugar. E a gente tem dificuldade de enxergar isso, porque é uma questão estrutural e precisa que a sociedade, os governos, as ONGs se manifestem, porque chegou num ponto que não dá mais. Eu acho que é isso que ele está jogando na nossa cara. Olhe os invisíveis, olhe as pessoas que estão famintas. Enquanto ali, por um lado, ele mostrou a arte e a classe mais favorecida, por outro lado, ele estava mostrando os invisíveis que não tem mais como esconder. Isso, inclusive aquela história que ele demonstrou no filme, mas eu estou falando aqui que não tem, que é um absurdo enorme, entre outros. Aqueles barcos que atravessam o oceano e morrem para chegar na Europa e afundam, mas todo dia a gente vê. Ninguém toma partido, ninguém resolve, ninguém. Então, continuando o que eu estava falando, para mim, a questão dessa situação grave que a humanidade está passando e o negacionismo que ali ele coloca no diretor do museu, né? A hipocrisia, os expedientes invisíveis que são tratados como lixo. Isso aqui é como se fosse o pano de fundo. Aí, nesse contexto, ele mostra, o filme questiona o que é a arte. Diante da situação que o mundo está passando, o que é a arte? E questiona também onde está a liberdade da criação, até onde vai. Inclusive, o jornalista pergunta. Isso aí não é uma... você não levar isso adiante, não está impedindo a liberdade de criação e tal. Uma questão que ele coloca. Só que essa tal liberdade de criação, na atualidade e também no filme, essa arte de criar, não todo, mas em uma parte, está sendo escravo do algoritmo. É o algoritmo que manda. Era os 15 minutos, né, de música, só pode ser 15 segundos, aliás. Esse algoritmo determina o tempo e determina também o tipo de mensagem, que tem que ser violenta para ter muitos likes. Então, para mim, fechando o que eu quero falar, o objetivo do diretor é fazer uma sátira, jogar na nossa cara essa situação e desconstruir essa situação de hipocrisia, que por isso que é Ave Maria o tempo todinho, porque o quadrado é uma coisa maravilhosa, a Ave Maria também. Só que não está sendo possível isso, porque a humanidade está desorganizada, desestruturada, com essa desigualdade social. Então, fechando agora, o diretor fez uma sátira desconstruindo conceitos e valores para provocar o público através do desconforto. É isso aí, terminei. Falando tudo isso, eu só queria dizer que tem uma parte do vídeo que bombou no YouTube que fala para mim o que esse filme quis dizer. Qual é o grau de desumanidade que a gente vai precisar chegar para chegar na humanidade, enfim. Para mim, isso é o que ele diz em tudo, o tempo inteiro. Que grau é esse que a gente precisa atingir de nonsense, de liberdade de expressão, que na verdade é pura agressão, ou de arte, que não é arte, para a gente atingir um olhar humano de novo. Para mim é isso. E eu adorei. Obrigada. Posso falar agora? Eu concordo com tudo isso que foi falado, algumas coisas eu não concordei muito, porque eu acho que, por exemplo, aquela cena das meninas, eu até coloquei no chat, aquele quadrado, e quando elas entram em sintonia, ali gerou uma empatia, mostrou a confiança, toda aquela mensagem que estava dentro do quadrado, para mim, ele sintetizou ali,
que pode acontecer se as pessoas se unirem para isso, né? Direcionadas para isso. Outra coisa que eu achei é a cena final do menino, que eles falaram, que pedia socorro, né? Tipo, me ajuda, você tem que me ajudar a me tirar da situação que você me pôs, né? E na hora que ele vai, a questão das filhas quererem ir junto, aquilo mostrou que ele estava aprendendo, ele falou, eu estou aprendendo e eu vou ensinar como aprender as filhas. Ele deixou as meninas irem. Então, foi legal. E quando ele sai, tipo, eu tentei, né? Me deixou com a sensação de quantas vezes a gente não toma a atitude certa no momento que é necessário e perde a chance de corrigir alguma coisa, né? Aquilo me tocou assim muito forte, tá? E tem muitas cenas, né, gente? Acho que eu fiquei até meio confusa de tanta coisa que apareceu ali. Eu achei esse curador, primeiro, como o Ari falou, né, de saber falar tal, ele não conseguia falar, ele não conseguia muito se expressar, tinha muita coisa acontecendo na cabeça dele, ele tentava ser polido, até para escrever a carta, ele disse, não, você não pode ser agressivo, tem que ser uma coisa mais assim. Porém, de toda forma, uma carta daquela ia invadir o espaço de cada um dos apartamentos, né? E sendo que, de repente, só um apartamento, se estivesse ali, que eles não tinham certeza, tá? Então, eu acho que ele tentou ser polido, mas ele não tinha força suficiente para sair fora da caixinha. Ele demorou muito em algumas situações para sair fora da caixa. Ele mostrou que a consciência dele tinha sido tocada, não aquela cena do lixão, quando ele como se ele estivesse despojando, tirando a roupa, o casaco, o paletó caro, para poder se afundar naquele lixo, depois sentar, ainda falei, gente, ele saiu do lixo e sentou em cima daquele sofá bege, aquele me deu até nervoso. Mas foi uma forma dele mostrar que realmente ele estava se despindo daquele monte de coisa, né? Oi. Não, essa ligação do cara sair do lixão e sentar no sofá bege, é a dona de casa falando mais alto, assim, gritando. Não é a dona de casa, não, senhor, porque eu tô me lixando, eu ponho um chale em cima, sento, mas não é isso. Para mim, demonstrou que ele estava saindo daquele quadrado de luxo que ele tinha, ele saiu fora, ele saiu ali, né? E eu achei que ele foi se despindo, demorou muito para ele. Então, tinha hora que no meio eles tentavam humanizar as coisas, punham criança no meio de tudo, aquele bebê que chorava ali no meio da reunião, né? Aquela. Não, esse filme é impressionantemente complexo, né? Muito detalhe, é muito detalhe. Eu vou falar uma coisa, toda semana é a mesma coisa. Chega uma hora que eu falo, meu Deus, como é que eu vou conseguir encaixar tudo isso aqui dentro, né? E a gente fica a semana inteira pensando no filme. Então, eu achei isso, eu gostei do quadrado das meninas, simbolizou bem o quadrado, e eu acho que é isso. E a música também, que Ave Maria de Gounod, eu acho que a gente ouve quando? Não, aquela cena... Olha, tem um filme muito antigo que era daquele... que passava um carnaval, e a música que tocava era aquela, ó linda imagem de mulher que me seduz. E ficava aquela cena do carnaval e aquela música. É a cena louca. Aquele horário, naquele momento, assim, cara, foi só do que eu me lembrei, foi dessa cena. Mas a Ave Maria de Gounod, ela toca em casamento, em situações solenes, situações aristocráticas, em coisas assim que te remetem a uma paz, a uma situação. E é o que eu acho que ele, na realidade, o que ele esperava levar de mensagem do Square. Era exatamente isso, que as pessoas entrassem no quadrado e pudessem olhar em volta com aquele olhar da música, sabe? Com aquele olhar do som da música. Para mim, tocou assim, até porque para mim é uma música muito significativa. Então, eu achei que ele trazia humanidade, cada vez que tocava a música, ele remetia à nossa humanidade. Isso acho que foi, não sei se foi a minha impressão, mas a mim tocou. Você sabe uma dessa coisa forma. que eu achei que tanto você quanto a Márcia iam falar dessa cena e vocês não tocaram no assunto, foi a cena do carinha lá, do
do jantar lá, da história, quando Olha, Pronto, deixa eu falar agora, então, fala, que foi Márcia, fala lá, justamente Márcia. a parte Fala que eu lá. esqueci, estava olhando agora. Olha, complementando aquilo que eu falei, de como a humanidade está e há quantos séculos vem desde o homem da caverna até hoje, fazendo essa histórico da humanidade até hoje, para mim, aquela cena estava mostrando, com toda essa desestruturação das desigualdades sociais, da fome, dos refugiados, tudo que eu falei. Ali está mostrando como a humanidade está decaindo. Porque ali, entre a barbárie e a civilização, porque aquele homem que entrou, ali ele estava fazendo um papel, né? Mas ali ele estava fazendo a barbárie, ele estava fazendo um papel ali do que é a barbárie. Uma arte performática. No entanto, o pessoal da alta sociedade, que estava ali tudo muito educado, e ali já tinha uma coisa, olha, não se mexa, porque isso aí era uma apresentação, né? Então, o que aconteceu? Na hora que o cara mexeu mesmo com a emoção do povo, o que aconteceu? Caiu tudo em cima dele para acabar. É aquele... Matem coisa ele, de por manada. favor. Tem uma pessoa que fala, matem ele, por favor. Reação de manada, vamos matar. Para mim, a parte mais importante do filme é aquela ali, para mostrar o que a humanidade está se transformando agora, nesse momento. É só o que a gente vê. É barbárie. Eu queria só fazer puxar um ganchinho do aspecto técnico. Eu adorei o que você colocou, Sônia, com relação à questão das cheerleaders. E também para fazer um gancho com o que o Ari pensou, porque o que o Ari pensou também do ponto de vista técnico, de estrutura do filme, não está errado. É um filme inchado. Ele tem muitas coisas, ele tem muitas informações que poderiam ser diminuídas. Ele poderia ser melhor editado. Melhor editado, que eu digo, poderia ser mais enxuto na mensagem. Essa questão da repetição da música, que é lindíssima, mas a música repete muito para atingir alguns pontos. Então, isso aí é uma brincadeira. Eu vou falar agora fora do que o diretor está colocando e se colocando dentro dessa autocrítica da arte. Ele está fazendo um filme que é o que a gente chama de filme indulgente, entendeu? Ele está fazendo algo autoindulgente. É um filme que tem... eu não vou cortar a cena tal, não. Vou deixar a cena aqui. O meu filme vai ter 2h20. Vai ter 2h20. Isso, hoje em dia, é um suicídio comercial. É raro. O Blade Runner novo foi para o Beleléu porque tinha 2 horas e pouco. Então, assim, ele faz esse comentário de fazer algo artístico, autoindulgente, que também está dentro do comentário do próprio filme dele, sobre qual é a utilidade disso, né? Qual é a utilidade de uma arte que também ela faz um comentário social, como ele está tentando fazer, mas que também é autoindulgente, porque toda arte também satisfaz o artista, né? Satisfaz o ego do artista. Então, eu acho essa proposta quase meta que ele coloca fabulosa, assim. E ele traz isso dentro do filme em sequências tecnicamente perfeitas. A sequência do Homem Macaco, né? Do artista performático, aquele ator é um ator é um ator muito conhecido que faz papéis de captura de movimentos. E ele ali claramente está fazendo o que ele faz, né, na vida real, digamos assim, né, um movimento de um símio, tudo. Aquela cena do aspecto técnico é fantástica. Ela é filmada num plano sequência. Aquilo é um plano sequência verdadeiro. A cena não tem corte, tá ali, a câmera está acompanhando. É um grande balé. É muito difícil, tecnicamente, fazer uma cena como aquela. E é uma cena muito emblemática, realmente, para o filme, né? Assim, como a degradação, né, da arte, né, dessa questão da performance. Ele chega com a proposta, aquilo vai degradando, aquilo vai mexendo os botões errados das pessoas. A arte também está aí para perturbar, para mexer. Mas quando ela mexe demais, né? Quando o cara vai lá e fisicamente agride uma mulher, pega ela pelo cabelo e puxa. Então, assim, qual é o limite disso? Então, é um comentário muito complexo e isso traz um ódio nas pessoas e vão bater no artista. Isso me lembrou muito, sabe um episódio que aconteceu no Brasil
Travou. Travou, já. Já caiu. Só uma coisinha, enquanto o Jean volta, essa cena que o Ricardo achou que eu ia falar, a Márcia também, me remeteu a muito das grandes organizações, sem dizer nomes, que se organizam para ajudar os menos favorecidos. Maiores confusões e que ninguém senta para discutir. Chegou. Já, você estava travado. Ninguém lhe ouviu. Travou, Agora, Oi. Você vai ter que repetir as tuas últimas 6 frases. Aquela cena do artista, me lembra, e isso é um comentário muito interessante sobre. Antes de fazer o exemplo, eu vou dizer, acho que o que o Oslo está querendo dizer é que a arte que não é discutida, a arte que não é seriamente comentada, discutida, que não é levada para as pessoas conhecerem, para ser assimilada, para ser debatida, como a gente faz aqui com o filme dele. Essa arte que está no museu, que está afastada, que existe por si só, aí isso perde a sua finalidade, entendeu? Isso perde sua humanidade, digamos assim. E aquela cena do artista ali é essa questão de você de ser algo desconexo, né? De ser algo quase surreal aquela cena, quando ele parte para violência de puxar o cabelo da mulher, né? Assim, essa arte violenta, digamos assim, e causa uma reação e que a gente nem sabe, o filme nem diz qual foi o resultado daquilo, né? Assim, o que é que aconteceu, o que foi dito. Mas aqui no Brasil aconteceu aquela questão do artista lá nu, numa exibição, um artista nu deitado que teve uma foto da menina pegando no pé dele, causou uma confusão, uma comoção, e começou esse debate sobre quais são os limites da arte, o que é isso, por que aquilo. E isso é um debate muito válido, é válido demais, eu adoro discutir o que é a arte, quais são os limites dela, para que a arte, eu acho isso lindo, sabe? Mas assim, você debater isso como ideias, para escutar, para gerar algo novo, não para querer provar um ponto, não para dizer eu estou certo ou errado, porque dificilmente em arte existe certo e errado, entendeu? E o que a gente vê nessa discussão sair e dizer, não os limites, mas aquilo do que é frutífero, daquilo que pode ser frutífero socialmente, daquilo que pode ter uma reflexão social interessante. Então, a gente está num mundo, né? E o filme é muito legal, porque é um filme, acho que 2017, 2018, ainda ia vir pandemia, ainda iria vir mais polarização política. Então, assim, é um filme que bons filmes fazem isso. Bons filmes, eles são cápsulas do tempo, do seu próprio tempo, mas também eles, às vezes, projetam, né, para coisas futuras. E esse aqui tem muito isso. Assim, então, quem está dizendo, gente, a arte existe, né? É fantástica, é transformativa, mas ela só é transformativa quando as pessoas conhecem essa arte, quando ela é acessível. Eu acho que também é um comentário muito grande sobre acessibilidade. Cara, dia desse eu estava vendo uma matéria incrível, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver, de um museu em Taiwan, que o cara comeu uma banana, no museu tinha uma banana pregada na parede, e um estudante tailandês foi lá e tirou a banana e comeu a banana. E foi um pregou a escândalo. casca. E pregou a casca. E voltou e prendeu a casca de novo. E a obra de arte custava, sei lá, quantos mil reais. E era uma banana pregada numa parede. E quando perguntaram para o rapaz por que ele comeu, eu não sei se ele falou com cinismo ou se era verdade. Mas o que ele disse foi, eu estava com fome e comi. Então, de certa forma, é a finalidade. Aquilo ali foi montado, né, gente? Então, Não, tinha gente para captar, já estava o esquema todo montado, eu a não roupa sei, que o mas moleque eu sei que A se Jaira está saindo. Antes da Jaira ir embora, era bom ela falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, Jaira? Antes de ir embora. Pelo menos boa noite, né? Oi, Jaira, você quer falar alguma coisa? Sim, boa noite. Boa noite, querida.
Então, assim, essa questão da finalidade, a discussão da arte para evoluir o ser humano é que eu acho que é a finalidade dela. Assim, se é boa, se é ruim, se empolga, se não empolga, isso aí está dentro da discussão, mas vamos levar isso para algo prático, né? Para um comentário prático. Assim, aqui a gente vê aqui no Cineclube mesmo, a gente vê um filme, analisa, discute, cada um leva uma coisa, algum aprendizado. Então, assim, ver a arte assim, é super sofisticado. Vou comprar porque é de fulano de tal. Como é que é fulano de tal? Né? Por quê? Por que que isso é bom? É porque está no museu? Né? Ou então esse filme é bom porque ganhou a Palma de Ouro em Não, Cannes? Então, essas ó, coisas a eu melhor acho que o filme mensagem. leva é muito legal. Eu queria só completar o que eu falei há pouco, do cara lá que puxou o cabelo da mulher e todo mundo foi em cima dele. Para mim, aquilo foi um toque do diretor dizendo, gente, sociedade, acorde, vocês não podem mais viver dessa maneira, de ficar destruindo as pessoas, cair em cima de uma pessoa para matar. Para mim, era mais um alerta dele para a mudança da nossa sociedade. É só isso. Gente, e o chimpanzé? Exatamente. Espera aí. O chimpanzé é meu. A Sônia me deu a palavra, obrigado. Eu vou de trás para frente, entende? Sobre o que o Jean acabou de falar aí, mas o negócio é o seguinte: essa questão meta é muito delicada. Porque se você tentar fazer uma coisa que você está refletindo da tela no espectador, de volta na tela, é uma coisa complicada, é difícil de fazer. E eu acho que esse filme faz muito bem. Muitos personagens, você deve ter percebido, que eles dão... Alguém comentou alguma coisa de desconforto aí. Eles se comportam de uma forma não muito... Você olha e fala, mas o que é isso? Né? É características pessoais tudo. Agora, aquele macaco da Elizabeth Moss, é maravilhoso. É super surreal, é super lynchiano. Não, exatamente. Ele está no quarto dela, de repente ele vê o macaco. Aí você se coloca, tá vendo o meta? Você se coloca na posição do cara e fala, bom, o que eu faria naquela posição? Ok, tem um macaco dentro. Eu fujo? Eu fico? O que é esse macaco? Será que a mulher virou um macaco? Ou ela vai mandar o macaco fazer? Entende? Esse desconforto é quase constante no filme inteiro. E, voltando ao papo do Ari, que achar o filme é longo, aquela cena assim e tal, eu acho que a Sônia colocou muito bem que o quadrado das crianças, perfeito, entende? É quase perfeito, na verdade, elas erram um minutinho lá, é uma representação também. Então, o que você tem? Você está assistindo um filme e você está tentando se identificar com os personagens. Aí, de repente, você vê uma coisa que você não consegue se identificar. Então, você fala, bom, como é que ele vai agir daquela forma? Porque eu não sei. Então, aí, pro diretor, tentando representar aquela coisa e esticando a narrativa de uma certa forma. Olha, você está achando que esses personagens não agem de uma forma normal? Eu vou puxar a narrativa de uma certa forma que não só eu vou questionar a arte, mas eu vou questionar a sua reação com a arte. Porque a primeira pergunta que todo mundo vê, e olha, aquele é um quadrado. O que é um quadrado? E eles ficam repetindo aquela cena ad nauseam, porque o quadrado, não sei o quê, não convence ninguém aqui. Então, os meninos tentam convencer de uma forma absurda, sabe? Então, no final, eu só queria dizer, nada é resolvido. Você tem sempre que se questionar. Você se questiona como as pessoas se comportam, você se questiona como a arte é vista, você se questiona se a arte é arte, e no final você se questiona o que aconteceu afinal. Entende? Quer dizer, é um filme muito instigante nesse sentido. E eu adoro, eu acho que eu já falei isso aqui, eu adoro filmes que trazem mais perguntas do que respostas. Porque quando você começa a perguntar dentro de si, você acha as suas próprias respostas. Quando alguém te alimenta, olha aqui, essa é a resposta, pode não servir para você. Você tem que encontrar suas próprias respostas. Eu queria ouvir TM. TM está aqui, eu queria ouvir estar ali, eu estou vendo. Oi, tudo bom? Vocês já falaram. Querida?
Já falaram tudo do filme. Para mim, é um filme que fala sobre confiança, né? Acho que o principal tema é a confiança. E aí, puxando um pouquinho a sardinha do Motainai, né? O maior desperdício do mundo é a falta de confiança. Então, é um filme bem contemporâneo, né? Quando ele, se a gente for pensar, né, que todo problema e todo desafio que os personagens vão vivendo tem a ver com a falta de confiança, né? E aquela que ele leva as filhas e fala para apertar o botãozinho, que confia ou não confia, e fazer aquele teste. Você confia, então deixa o seu celular aqui e tal. E aquilo muito bom, porque eu acho que hoje tá um mundo, a gente está desconfiando muito e a gente perde muito, né? Então, criar realmente um círculo de confiança é a forma mais sustentável, né, para a gente viver. E o que me chocou mais, assim, foi essa cena mesma do que eu falo que é o animal, né? Para mim era um animal ali que estava na mesa ali, eu me senti na mesa também, eu fiquei com medo, não tinha reação daquilo. E me vi muitas vezes na mesma situação dos personagens, então acho que isso que foi me prendendo. O filme é longo, mas não ter um final, a gente não sabia o que acontece. E me colocar sempre naquela situação me fez me questionar em vários momentos. Acho que os meus pontos de fraqueza, né? Todo mundo tem seus pontos de fraqueza, o que eu faria nessa situação, né? Eu acho que também. E o que me chamou a atenção foi o socorro. Desde a primeira cena, quando ele é enganado ali, quando ele é roubado na rua, ela grita socorro. O menino também grita socorro. Quem é que está gritando socorro? Né? É a arte, são as pessoas, é um grito de socorro também. Então, duas coisas me chamaram a atenção, né? Uma, essa coisa da confiança, da forma como ele apresenta, né, a confiança na nossa vida hoje, e o socorro. É isso. E eu queria só terminar essa questão que eu ia falar da mesa lá, aquele jantar elegante, que os patronos, talvez, da arte que estariam ali, o pessoal. E a gente vê isso é muito comum em organizações que fazem muita cuidado com as pessoas que precisam, muitas ações para ajudar pessoas. Filantropia, não lembro, mais ou menos, filantropia, mais alguns clubes sociais, por exemplo, que se reúnem em grandes jantares, com toda a pompa e circunstância e tal. Eu acho que isso é do ser humano, é da sociedade, né? E eu também gosto. Porém, eu fico questionando, será que o que se gasta aqui, de repente, não poderia ser também para o pessoal que está precisando? Né? Então, aquilo para mim me levou para esse lugar, e cada um ficou esperando, né? Cada um na sua. E é a mesma posição que todo mundo fica. Está acontecendo alguma coisa, está todo mundo na pauta do devido, como o pessoal costuma dizer nas reuniões, né? E de repente entra o animal, que é um grande artista, aquela performance dele é fantástica, só que ele entrou para fazer uma performance e ele saiu fora dela, porque ele entrou talvez no próprio significado que talvez estivesse até na própria vida dele, e ele entrou na origem animal mesmo. E ele viu quem estava rindo, primeiro ele brincou, depois ele provocou, depois ele agrediu. E havia uma arrogância daquelas pessoas podres de rica, né? Ali. Tudo na pose, tudo no salto, entendeu? Então, não condizia com a questão, né, entre a pobreza extrema e o luxo extremo, né? Será que eu preciso ir tanto a um lado, tanto ao outro? Então, eu acho que ali ele mostrou realmente a fraqueza do ser humano, que você, quando você sai do ar, por necessidade ou por coisa, você sai fora. E tem gente aí matando gente, fazendo coisa, como ele ficou desairado e fez ele saiu do papel dele, né? Então, ele estava fazendo o papel mesmo de quem passa mesmo aquelas necessidades. E eu acho que isso chocou bastante o pessoal. Aí, o que é? As pessoas reagem contra. Vamos matar o cara, vamos matar essa voz, né? Que não tinha voz, era só os grunhidos dele. Que eu também achei interessante não ter voz. Ele tinha sons, não voz, né? Para manifestar o que ele estava sentindo. E aquela questão daquele macaco, gente, é o lado
Eu não sei o que aconteceu com aquele macaco. Aquele macaco, eu fiquei pensando, eu falei, gente, acho que eu não me sentiria muito à vontade com um macaco daquele andando na minha casa. O macaco desenhava, né? Coisa importante é do isso que eu macaco Ele ia... desenhava, ele lia, ele cruzava a perna, ele era assim, quase que um ser humano. Passava Até achei. batom, ele passa batom na última cena. O Ah, desenho do então, macaco ele pode até vender depois por milhões. Exatamente. exato, e é isso. Eu Pronto. ia comentar algumas coisinhas. Essa cena do macaco é assim, na hora que os dois estão transando, é um ato animal. E enquanto isso ele está curtindo arte, o macaco. Ele está vendo desenho, está vendo uma revista, né? O macaco tá no mundo da arte e os dois estão no mundo animal. Mas aí eu vou lembrar também, como a Nádia falou, tudo é sobre confiança, como eu já falei no início. O que eles fazem quando eles vão transar? Eles fecham a porta. Por quê? Ela confia no animal, mas, enfim, é melhor que fechar a porta, né? Porque vai saber o que pode rolar, né? Se o animal ficar presenciando os dois ali, vai que o chimpanzé queira participar da brincadeira. Aí a coisa podia complicar, né? Então eles fecham a porta porque não se sabe, é melhor fechar a porta. Então, tem muitos elementos assim de confiança. Vocês lembram daquele homem que fica praticamente numa posição de reza muçulmana? Ele não dá bola para o cara, mas depois ele vai e pede para o cara e fica aqui 10 minutos com as minhas sacolas. Confiança. E o cara ficou, porque depois, na cena seguinte, a gente vê ele com as sacolas. Ou seja, né? Aquela mulher na frente do 7-Eleven, que deve ser um merchanzinho, 7-Eleven deve ser um merchan, né? Várias cenas 7-Eleven, né? Aquela senhora lá, ele vai, não dá valor para ela, dá o sanduíche, e aí ela tem uma reação que eu já tive quando alguém te pede uma coisa para comer, alguém te pede uma coisa para comer e a pessoa fala assim, não, eu quero ainda de tal jeito. Aí você fala, não, mas eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar o sanduíche. Não, mas eu quero desse jeito. Quer dizer, ele fica meio indignado com isso, né? Também é uma questão. E para terminar, a questão do homem, o homem, a cena é fortíssima, ele entrou no personagem. Só que é o seguinte, no quadrado da sala tinha que ter confiança absoluta. Essa era a proposta do filme. E aí ele desfez a confiança, porque as pessoas achavam que ele ia fazer uma performance até um certo limite, né? Estávamos num quadrado de confiança, né? Em que todo mundo se confiava. E ele ultrapassou esse limite. Aí rompeu-se, né, a questão da confiança mútua dentro do quadrado. E se vocês pensarem bem, o tempo todo ele mostra que a sociedade está fora do quadrado. Está fora do quadrado, não tem ninguém dentro do quadrado. E ele tira sarro. Logo na primeira cena, que eles estão naquela escadaria do museu, a hora que o chefe de cozinha vai falar, pessoal, eu vou começar. Parou, todo mundo começou a ir para a fila. Quantas pessoas já não participaram de um evento super chique, em que quando fala que tem comida, para tudo, todo mundo vai para a fila de comida porque você está morrendo de fome, porque Desce do salto. não, porque você está com fome. É o básico, né? E às vezes o curador fala demais. Então ele pontua o tempo todo. Mesmo o cara da máquina que entra naquela sala com os montinhos, ele tem uma confiança, é um quadrado, né? Aquela sala. Ele manobra aquela máquina de maneira com muito cuidado, mas mesmo assim, Ele depois, quebra. depois ela chega desesperada, né, contando o episódio do artista que rompeu uma folhinha lá, os dejetos lá. Quer dizer, não era nada grave, mas ele critica os artistas também. Ele critica, porque isso é um ego absoluto, né, da pessoa, do artista que fez aquela instalação que é merda também, um monte de montinho de coisa que não é nada, né? Enfim, podia ser um monte de merda. Só que isso tudo já foi feito na década de 60, pessoal.
Andy Warhol, sabe? Isso ninguém falou no filme. Essa coisa de chamar atenção, de ficar pelado, pelo amor de Deus, é década de 60, de 70, e eles ainda hoje, eu vou ficar pelado, eu vou chamar atenção. Sim, vai chamar atenção, mas e o que mais? E o que mais? É só para chamar atenção? É só para dar clique, para dar mídia, né? A Marina Abramovic foi muito mais longe com isso, porque ela fazia verdadeiras performances, né? Para quem, não sei, a Nádia conhece, acho que o Jean também conhece, verdadeiras performances, né? Não uma performance boba. E, enfim, mas é isso. E ia perguntar, e a Jean, a arte da discórdia, né? Para mim também achei, as pessoas só eram ouvidas na hora que elas agrediam, né? Então enquanto elas iam tranquilo, pediam mansamente, né? Os outros respondiam educadamente ou ignoravam. Na hora que tinha agressão, né? Eles eram ouvidos, né? Todo menino, o homem macaco, todos, né? Aí eu não sei se o nome do filme, né, A Arte da Discórdia, tinha a ver com criar essa discórdia, né? Criar esse momento, essa tensão, né? Essa coisa bem, como também até o vídeo, né? Que ele, para se viralizar, ele tinha que agredir, né? E lá, nada era manso, tranquilo. Mas, enfim, ela já falou tudo, né? Tudo não, é impossível, porque esse filme realmente é para você falar 300 horas. Mas deixa eu dizer, o filme hoje a gente terminou muito tarde, né? Eu não sei, mas já todo mundo aí indo embora, né? E aí eu acho que a Vencendo gente... o horário. eu não sei se vocês ainda querem falar alguma coisa antes de encerrar. Eu só queria falar uma coisinha do que a Ari falou, né, da quebra de confiança em todos os setores, inclusive na questão quando ela fecha a porta, com a falta de confiança que o macaco ia ficar no quadrado dele, eles também não tinham a confiança ali, um no outro, porque não tinha afetividade nenhuma, não tinha proximidade nenhuma, não tinha confiança, e no final, inclusive, ela foi agressiva com aquela latinha de lixo, puxando ali o negócio, sabe? Foi bastante contundente aquilo também. Acho que ali também teve quebra de confiança ali, e o mais bonito que eu achei quando eles dão a cena das meninas, que algumas erram, e que de repente eles dão umas tomadas em uma, mostrando que a atitude de cada um é que vai fazer a diferença para o quadrado ser mais homogêneo. Né? Por isso que eu acho que teve aquelas tomadinhas. Não sei se isso é isso, se é isso mesmo, Jean ou Ari, mas para mim deu essa impressão. Pronto, acabei. Bem, Se você disse, está dito, Sônia. Gente, vamos embora, eu adorei ver todos. Agora. Foi ótimo. Aliás, eu achei ótimo o filme também, Jean. Foi Jean, né, que indicou Beijo. vários. Ei, beijo, boa noite. Vamos dormir agora e sonhar com... é muita coisa ainda para pensar. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, exatamente. Com confiança. Com confiança. Tchau. Boa noite a todos, excelente semana. Beijo. Valeu. Boa noite. Tchau, Márcia. Todos, uma excelente semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.